Esse podcast é um oferecimento da Pauper Guild. É uma iniciativa global de união da comunidade Pauper. Eu tô fazendo parte, a gente tá produzindo muita coisa legal. Todos os links estão na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Heavy Metal número 38. Eu sou o Fernando Portelada e hoje aqui mais uma vez dois convidados que vocês já conhecem, senhor Ari Ferreira e Alexandre Weber. E aí pessoal, beleza? Boa noite não, né? Não sei quando é que vocês estão vendo isso, mas e aí, como é que vocês estão? Opa, fala aí pessoal, fala aí Alexandre, fala aí Fernando, mais um Heavy Metal pra conta aí. Quem acompanhou o Heavy Metal da semana passada sabe que o Ari esteve aqui também. A gente estava falando sobre o Cards Helm Pauper Series, a gente falou um pouco sobre o metagame do campeonato e a gente combinou no ar de falar sobre a final, como é que foi a transmissão do top 8 e tudo mais. E o Alexandre, que tá aqui hoje com a gente, ele ganhou esse campeonato, 102 players, campeonato online da Cards Helm. E a gente convidou ele também pra estar aqui e falar da perspectiva dele, de jogador. Então a gente vai ter o Ari falando da perspectiva de streamer, o Alexandre da perspectiva de jogador e eu dando pitaco. É assim que funciona. Muito bom. Antes da gente começar o podcast, tem uns recadinhos rápidos. O Heavy Metal tá em todas as mídias sociais. A gente tá no Facebook, Instagram, a gente tá no YouTube, claro, no Spotify, nos agregadores. Eu sempre deixo esses links na descrição, é importante que você siga a gente. Eu tento fazer conteúdos relativamente diferenciados para cada lugar. É muito importante para o crescimento da marca, que a gente consiga atingir mais pessoas e continue produzindo conteúdo para você de graça. E os links da Pauper Guild, que eu já mencionei no começo, também estão na descrição. Tá rolando uma iniciativa massa no Twitter, estão rolando giveaways, estão rolando mini torneios valendo cartas, tanto no mall quanto físicas. Então, segue a galera lá, que certeza que você não vai se decepcionar, beleza? E antes da gente começar a falar de meta, que a gente também vai falar dos challenges, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra galera sobre o projeto de vocês. Eu sei que vocês já apareceram aqui várias vezes, eu sei que é muito provável que todo mundo já conheça, mas é sempre bom, se caso seja o primeiro programa da pessoa, que ela esteja ouvindo pela primeira vez, se apresentar um pouquinho. A gente pode começar pelo Alexandre, falar um pouquinho sobre o canal, falar um pouquinho sobre... Agora você está com podcast. Isso aí. Então, pessoal, vocês talvez me conheçam ali do canal do YouTube, ou não, né? Alexandre Weber MTG. Também estou começando com um podcast junto com dois amigos, com o Lucas e com o Rafael. E também pretendo, em um determinado momento aí, num futuro próximo, começar a streamar também através da Twitch e através do YouTube. Então esses são os meus principais meios de comunicação e sempre focado no Pauper, né? Independente do meio, é sempre Pauper que é o meu assunto principal. Com exceção do dia 1º de abril, né? Com exceção até hoje o pessoal tá intrigado com aquele 1º de abril lá. Sim. Eu devia ter explicado no final daquele vídeo lá, porque eu fiz pra quem não sabe, pessoal, eu fiz um vídeo de jogando Commander, né? Eu que sempre jogo Pauper, resolvi do nada aparecer jogando Commander no canal, o pessoal se assustou, mas era só 1º de abril, tava tudo planejado e pra pegar vocês. Peguei de jeito alguns aí. Eu assisti até o final, fiquei esperando um comentário e falei, caralho, nem falou que é pegadinha nem nada, o que tá acontecendo? Sabe qual é o problema, mano? Quando eu começo a fazer uma coisa assim, tipo um 1º de abril, uma coisa assim, eu não consigo chegar no momento assim, agora é a hora de falar a verdade, sabe? Eu vou até o final. Esse é o meu problema, eu não consigo parar assim quando eu entro no personagem assim, eu vou até o final. Tanto que eu tive que fazer um outro ainda depois. Mas o certo era eu ter falado no vídeo mesmo, né? Beleza, então pra quem não viu semana passada aí, eu tenho um projeto Mana Delver que conta com várias plataformas aí, né, de geração de conteúdo. Eu produzo no YouTube, podcast também, escrevo artigos lá pra Cards Helm e tô sempre aí ativo nas redes sociais também, faço lives na Twitch, é tudo Mana Delver, né, os canais. O Fernando costuma deixar aí o link, né, pra quem quiser conhecer o trabalho. Então, hoje eu vou aproveitar para explicar um pouquinho mais do canal do YouTube, né? Focar um pouquinho aqui. Eu tô numa fase muito boa, assim, de frequência de conteúdo, né? Tô conseguindo fazer conteúdo de quarta, sexta e domingo. Então, a gente fala de Pauper lá e agora a partir dessa sexta, já vou começar a falar um pouquinho de Pioneer. Vou entrar no formato, não manjo quase nada de Pioneer. Então, vai ser uma jornada aí, conhecendo o formato também. Agora, aproveitar que teve essas alterações aí no Companion, né? Vamos ver se fica bom. Apesar de que eu acho que o Pioneer era um dos que foram menos afetados, né? Eu vi o pessoal reclamando menos, assim. Mas é isso. Então, esse é o Mana Delver, pra quem quiser conhecer. Todo início de jornada é uma coisa muito legal, né, cara? Principalmente porque a gente tem o privilégio de produzir conteúdo pra internet e a gente consegue documentar isso de uma forma diferente, né? Então,
as pessoas acabam acompanhando você entrando no formato, jogando as primeiras ligas e tudo mais, vai ser massa, cara. Tô lá. Show de bola, valeu aí. Já faz algum tempinho que a gente tá tendo 2 Pauper Challenges no final de semana. E mais uma vez eu tô explicando que a gente tá mudando um pouquinho a dinâmica do podcast. Antigamente a gente comentava todas as listas e agora a gente tá pulando só para alguns destaques para tentar reduzir um pouco o tamanho do episódio, fazer com que ele saia em tempo mais hábil. E começando pelo Pauper Challenge de sábado, eu vou fazer uma leitura rápida aqui do meta. Em primeiro lugar a gente teve um Burn, é sensacional ter um Burn em primeiro lugar. Em segundo lugar a gente teve um Stomp. Em terceiro lugar teve um Fogtron. Em quarto lugar a gente teve um Elfos do Benoro, Bruno Barcelos. Em quinto lugar a gente teve um Affinity. Em sexto lugar a gente teve um Uber-Delver. Em sétimo lugar a gente teve um Izet Fadas. Em oitavo lugar a gente teve um Stomp. Então foram 7 decks diferentes no top 8. Só o Stomp se repetiu. Os decks mais jogados foram... Em primeiro lugar ficou o Izet Fadas, com 7 cópias. E empatado em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar teve o Burn, o Fogtron, o Affinity e o Uber-Delver, cada um com 5 cópias. Em um total de 48 players nesse Pauper Challenge. Alexandre, o que você achou desse meta, cara? Tá achando que tá bacana? Cara, tá bacana, mano. Tá bacana, tá bem dividido, né? Até o próprio, essa quantidade dos decks mais jogados, o R-Scred 7 cópias e vários outros com 5. Esse é um excelente indicativo de um formato saudável. O próprio top 8, né? Teve decks agros, né? Como Burn, Stomp. Normalmente, eu acho que a maior receio, né, que eu tenho em relação ao metagame é que os mid-ranges eles dominem e tirem completamente a chance dos agros. Então é sempre bom, né, ver o Stomp, vendo o Burn, o próprio Elfos e o Affinity, né, que também se classificam um pouco nessa linha mais agro, fazendo resultado. Inclusive o top 8 bem diverso, né, só teve um deck repetindo que foi o Stomp. Então eu acho que o metagame tá num momento bom nesse momento exato do Pauper, né? Então, eu gostei bastante do resultado de sábado, né? Foi bacana o Burn vencendo. Eu até tava navegando hoje no Facebook, né? Rolando aqui, e vi um comentário de um ouvinte do Heavy Meta, o Thiago Pontes, que ele falou assim, só quero ver o próximo podcast, vocês que subestimavam meu Burn campeão do Challenge Pauper. Você deve ter visto também? Eu vi. O Thiago deve estar ouvindo aqui. Mas, pelo contrário, né, gente? Não subestima o Burn, não. Eu sempre falo que é um deck que consegue fazer resultados, né? Bons resultados. Não é o meu deck preferido, assim, mas é um deck que eu tenho gostado mais de jogar com ele. Eu acho que depois das últimas mudanças, né, do Burn, ele ficou bem mais interessante. E essa lista aqui é um pouquinho diferente da que eu jogo, né? Ela usa 16 lands, né? Aquela estratégia um pouquinho diferente, mas eu tenho curtido, assim, o Burn. Fiquei bem feliz que ele venceu aí. Eu fico bastante feliz, até porque o deck mais jogado foi o Is It Fair. Eu vi um gameplay do Alexandre também no campeonato lá da Cards Helm, que ele jogou de Mono Blue, né? Que é um deck que tem muitos anulos e que tinha uma partida fácil contra o Burn. E ele acabou tomando um sufoco lá do Burn, ele acabou ganhando, mas foi bem complicado assim o jogo. Então, a gente não subestima o Burn, não. Parabéns aí pelo deck fazer resultado, e acho que todo mundo que curte o deck tá bem feliz aí, que nem o Thiago. O Burn é um deck que ele surpreende, né? Se tu tá muito preparado pro Burn, é uma partida que chega a ficar fácil. Se tu tá bem preparado ali, independente do deck. Todos os decks eu acho que tem uma ferramenta boa contra o Burn. Mas esse é o lance, né? Às vezes tu não tá com aquela ferramenta pra enfrentar o Burn e tu é surpreendido pelo deck. Também pilotar bem também faz muita diferença. E eu acho que, inclusive, eu joguei contra 2 Burns no torneio, né, da Cards Helm, essa partida e mais a do top 8, inclusive tendo um Burn, né, no top 8, obviamente, e as duas eu tomei sufoco, e os 2 jogadores de Burn jogaram muito bem nas 2 partidas. Cara, Burn não tem jogo fácil, né? Eu que jogo muito de Tron, mesmo depois do side, que você sobe 2 Weather the Storm, sobe 4 Hydroblast, aí já tem Dispel de main, Prohibir, Unwind. Não é fácil, cara. É muito difícil segurar, são mãos muito explosivas às vezes. Eu fico surpreso e felizmente surpreso de estar vendo o Burn. É um deck que vinha fazendo top 8, mas estava longe aí sim, dos primeiros lugares. Que nem a gente tava falando, o Izet Fadas, ele tava aparecendo demais. É um deck, por já ter muito counter de main deck, por ter um side muito forte, já é uma partida relativamente tranquila contra o Burn. Então o Burn conseguiu ser o segundo deck mais usado no campeonato
e ter ganhado o challenge todo, né? Sensacional. O que eu fico feliz, cara, do Burn, assim, é porque ele recebeu as adições do T2, né? Então, tipo, o Gitu Lava Runner, a Alfinetada nos Críticos, são cartas que vieram do T2 recente e fizeram o deck ficar bem mais forte, né? Sem contar o Termo Alquimista também. Mas a Alfinetada, né? Muita gente falou, putz, não sei se é tão bom, né? Redundância e tal. E a gente tá vendo que a Alfinetada entrou muito bem no deck aí. Eu acho que foi bem legal. Essa parte do T2 tá imprimindo cartas mais fortes, né? Ultimamente. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a Alfinetada nos Críticos. Quando saiu a carta, eu me lembro que naquela época o Burn... ele não conseguia fazer resultado porque tinha o Bedelver com o Gush, com o Daisy, e tinha o Boros Bully. Eram os dois principais decks, os dois decks destruíam completamente o Burn. Foi na época que a Alfinetada nos Críticos foi lançada. Naquela época eu falei, essa carta aí vai jogar. É claro que precisou muita carta ser banida, mas é uma carta que, por esse fato de ser a redundância, né, de ser uma mana vermelha 3 de dano, tem sempre o lugar ali no Burn pra dar essa redundância aí pro deck e deixar o deck mais consistente. E sinceramente, a Alfinetada tem uma coisa que eu venho notado com ela, principalmente agora que eu tô testando o Affinity. Essa versão do Affinity que eu tô jogando, ela tá com Dispel de main deck. E às vezes não pega a Alfinetada, cara. Ele vai um turno assim de Chain Lightning, Alfinetada, e eu com Dispel na mão fico olhando. Sim. Cara, deu uma mudada, assim, na postura que você tem que ter contra o Burn. Às vezes você precisa anular aquele raio, assim, que o cara dá, aquele raio seco, sabe? No começo do turno. Sim. Às vezes você tem que anular ele com um Dispel, porque daí o cara não ativa nem o draw lá, né? O Needle Drop, nem a Alfinetada. De coisas que você sempre deixava pra anular o... Fire Blast, alguma coisa grande. Aí você começa a fazer umas escolhas diferentes agora nessa match. Mas assim, só pra finalizar, né? Não só o Burn foi interessante nesse top 8, né? Todos os decks que estão aqui, eu achei que foi bem legal. Apesar de ter dois Stomp, né? Eu acho que tá bem variado o meta e isso é bem legal. O Elfos também, né? Com bastante decks fazendo... a gente tem que... Eu acho que a gente tem que exaltar também o Bruno, né? O Bruno que fez o top 4 ali de Elfos. Eu achei a lista dele bem interessante também. Ele utiliza 3 Prohibit no sideboard para ter um anula, né, pro Elfos. E é uma opção assim que não é muito convencional, né? Se utilizar o Prohibit no Elfos. Uma carta que a gente não tá muito acostumado a ver. E parabéns aí ao Binoro, né? O Bruno, brasileiro aí no top 4. Eu conversei com o Bruno sobre essa lista dele e eu perguntei, tinha algumas dúvidas, né? Eu perguntei por que ele tá jogando com Harsh Sustenance ao invés de Mob Justice ou Gruesome Fate. E aí ele falou que é de fato uma carta principalmente contra o Tron. E a principal vantagem dela é de ser instantânea mesmo. Então, às vezes o Tron começa a fazer muito log, começa a fazer muito flicker pra se tapar. E ele acaba conseguindo jogar o Harsh Sustenance. E ela também pode dar dano em criatura e ganhar vida, que ele falou que é um fator relevante. Então, contra as livres, ele acaba jogando, matando virulento, ganhando vida pra sobreviver dos outros livres e tal. Então ele tem essa dinâmica com a carta. E eu perguntei também do Lysalana Bowmaster, que tá no sideboard. E ele falou que tá testando agora por sugestão do Cristiano, que é o Hunter BR, outro player super conhecido de Elfos, vive fazendo resultado também. E ele falou que ela é boa contra Scred, Mono Blue, Ubefadas e Boros, é tipo automático colocar ela pra dentro. E ele tá tentando ainda, testando a carta, entendendo onde é que ela pode se encaixar. E que o alcance dela é muito bom, então ele consegue matar até o Spire Golem com a Lysalana Bowmaster, que é mais fácil de fazer do que com outra mágica, tipo Scattershot Archer. Bem legal esses detalhes, né? É, um cara que tá pensando muito bem. Insight do Benoro. Quando o cara pensa assim, fora da caixa, assim, pensa como surpreender, ele é recompensado, assim. Se o cara tá pensando certo, ele é recompensado. Agora que a gente entrou na parte de lista, já assim, oficialmente, tem uma coisa que a gente não pode deixar de comentar hoje. O Hellsal, ele fez 3º lugar no challenge dessa semana, jogando de Fogtron. O Hellsal, ele dispensa apresentações. Se você ouviu meio Heavy Metal, viu que eu já falei do Hellsal umas 3 vezes. Mas o interessante é que ele tá jogando com uma carta nova, uma carta de Commander 2020. O nome da carta é Bonder's Ornament, é um artefato custo 3, que você pode virar para dar uma mana de qualquer cor, então ele é um ramp.
E você pode pagar 4, vira, e todos os jogadores que controlem um bônus normalmente compram uma carta. Salvo engano é isso. Mas o mais impressionante dessa carta é que ela chegou a bater quase 40 ticks no mall. E o Matano, inclusive, fez uma thread no Twitter. Vou deixar linkado na descrição. Falando que essa é a primeira carta mítica do Pauper. Ela tá num preço absurdo. É um preço que eu acho que nenhuma carta chegou até hoje no mall. E RL ela tá 50 centavos. Mas tá tendo muita especulação. É sim, 50 centavos. Bizarro, né? Bizarro. E tá tendo muita especulação em cima dessa carta. Porque grandes players de Tron estão comprando. Os bots têm muito pouco. Porque elas estão vindo em chest. Ainda não abriram muitos chests. O drop rate dela tá baixíssimo. Então, eu até comentei no Twitter que isso vai criar um abismo entre as pessoas que têm o deck, conseguem ter o deck otimizado, as pessoas que têm 40, 20, 15 ticks para dar uma carta, né? Então, pensa num set de carta de, sei lá, 20 vezes 4, 80 ticks em 4 cartas. Pô, 80 ticks são 3 decks, 4 decks completos. Daí multiplica por 5. Sim. Multiplica por 5 dólares. É muito dinheiro, cara, é o mês de salário. É. Então, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa carta. Eu tenho alguns números do segundo challenge também, sobre ela, mas isso a gente comenta mais na frente. Eu queria saber o que vocês acharam dessa carta, da aparição dela e de toda essa especulação aí que tá rolando. Então, eu tava vendo a stream do Birbman, que é o Entropy. Eu até achei estranho aqui, eu achei que ele tinha feito top 8 no domingo com essa carta, porque ele tava jogando com o deck, né? E deu pra ver como é que funciona, né? O Ornament. Porque é aquele artefato que ele vai rampar por adicionar mana de qualquer cor, e tu pode pagar 4 manas para comprar uma. Então qual é a ideia do deck? Já que ele vai estar mais lento, tu tem que interagir mais com o oponente. Então a gente vê uma coisa que a gente não tá muito acostumado, é ver o Tron utilizando 4 Flame Slash, que foi o que ele utilizou. 4 Flame Slash para aumentar bastante a interação com as criaturas do oponente, para matar um ninja, um delver, e também Weather the Storm no main deck, já que tu vai estar potencialmente sofrendo mais dano, sofrendo mais pressão, tu tem que compensar isso ganhando vida com a Weather the Storm, para chegar no momento da partida em que tu consegue fazer aquelas trocas 1 para 1, seja com Flame Slash ou ganhando vida com a Weather the Storm, e chega no momento que tá a partida equilibrada, mas tu tá com 3 ornamentos e um monte de mana no campo, então tu vai ter essa inevitabilidade de ganhar o jogo, né, que tu vai comprar 4 cartas por turno, né? 3 do Ornament e uma do turno, uma do draw normal. Então é uma carta bem forte, né? Em relação ao preço, tem 2 coisas, né? Eu acho que vai muito da tiragem que ela tem nos baús, porque isso aconteceu um pouco com a Ash Barrens quando ela foi lançada. Ela tinha uma tiragem muito baixa nos baús, nos chests, né, do Magic Online, então ela tinha um preço muito alto. Mas daí a Wizards começou a printar ela com uma maior frequência, uma chance maior de tu abrir a carta. Também ela foi introduzida em outro produto, se eu não me engano. Eu acho que ela foi lançada numa outra edição, acabou baixando mais o preço da carta. Então eu acho que é isso que vai acontecer, né? Mas até lá, até a Wizards, ou seja lá quem controla o Magic Online, tomar uma atitude, né, de perceber que essa carta ela tá inflacionada, vai demorar um pouquinho. Bom, sobre o comentário do Alexandre, né, eu vi que na lista do Hellsal ele usa uma estratégia um pouco diferente do Birbman. Ele não usa essas cartas aí que ele citou, né, o que ganha vida, o Weather the Storm e o que dá dano, né, qual que é o nome mesmo? Flame Slash. Flame Slash. Ele utiliza uma lista bem parecida com o que ele utilizava antes. Eu até fui dar uma pesquisada para ver o que ele tirou, né. Ele tirou, acho que 2 Seagate Oracle, ele tirou um Ephemerate e colocou essas 3 cartas. Aí ele colocou Crop Rotation também, eu acho que para fechar o Tron mais rápido, né? Acho que faz sentido você ter que fechar o Tron mais rápido para aproveitar mais essas manas. Mas eu achei interessante ele jogar só com um Ephemerate no deck. Achei bem arriscado, né? Já que é uma das principais mecânicas do deck. Porém, ele utiliza 2 Ghostly Flicker. Então, acho que ele está tentando fechar o Tron mais rápido e comprando. Agora, sim, eu ainda não sei se essa carta é realmente tudo isso, né? Essa traquina todas aí, né? Que o pessoal está falando. Eu tenho minhas dúvidas, assim, se ela é o que está salvando. Mas parece, assim, que ela melhora a match contra o Izzet Ferris. Eu acho que isso
é meio que claro assim que o jogo se estende e ela consegue dar uma vantagem boa pro Tron, né? Porque, tipo, se você for pensar bem, para um deck comprar uma carta a mais por turno, né? Que geralmente é isso que ele vai fazer, porque ele tem Mystical Teachings, ele tem Pulse of Murasa, tudo que ele quer fazer no final do turno do cara, né? Então não é sempre que ele vai ativar isso mais de uma vez. Você teria, por exemplo, um Monarca que poderia até ser mais efetivo, né? Mas contra um Scred, contra um Boros, o Monarca acaba, às vezes, não sendo tão efetivo que você corre o risco de tomar um dano ali, né? Apesar de você ter tanto Fog no deck. Mas quando a carta surgiu, essa foi a análise que eu fiz, né? Falei assim, pô, se você vai querer dar um draw por turno, você acaba fazendo um Monarca, talvez fique mais interessante. Apesar da correção de mana, mas... eu acho que a base de mana do Tron hoje não sofre tanto, né? Com essas lentes que ele tem ali, que entra colorida, e você até sofre menos até para remoção de artefato. Então eu já acho bem bacana. Mas não sei, eu acho que tem que rolar um tempo aí para ver se a carta é realmente boa, se realmente vai continuar vendo o jogo, ou é só nesse meta mesmo contra o Wizard. É uma coisa que eu não analisei muito, assim, é o que veio na cabeça agora. A gente precisa dar uma olhada. Agora, sobre o preço, né, realmente é um absurdo, né, esse preço aí que ela tá. Eu gosto de jogar Pauper, o interessante de jogar Pauper é você poder testar essas cartas novas que vem, né. Por exemplo, se você joga Modern, às vezes surge um deck novo, você não vai nunca jogar com aquele deck, porque você não vai ter o investimento, o dinheiro para investir para ter essa experiência. No Pauper a gente muitas vezes consegue, né, olha, esse deck é novo, é legal, essa tech é nova, é legal, gostei, vou testar. Então a gente não vai poder testar porque custa um caminhão de dinheiro. Então no IRL a carta é barata, mas a gente não tá jogando. Mas eu não sei assim se vale a pena criticar o Wizards por isso, porque por um lado eles estão lançando cartas novas num produto de Commander, né? Então o pessoal pede carta nova e quando a Wizards lança no produto, reclama. Então a gente também tem que entender esse lado deles, que eles estão tentando colocar cartas novas pro Pauper, mas a gente pode sinalizar para eles assim, tenho esse problema aqui, né, no baú, já faz tempo que acontece isso. Então tem esse meio termo também, assim, não queria ser tão radical em criticar o Wizards nesse ponto do preço da carta, sabe? Eu tenho acompanhado bastante, inclusive o pessoal no grupo do WhatsApp do Tron tá falando, cara, para com isso, para de olhar essa carta. E eu fico, bicho, eu não consigo, eu tô paranoico, olhando tudo que tá saindo sobre essa carta. Até o momento, existem 3 listas que estão basicamente testando. O Hellsal, ele pegou basicamente a lista de Fogtron, que nem o Ari falou, tirou umas cartas ali, tirou o Seagate e meteu pra dentro. Ele jogou com 3 no sábado e jogou com 4 no domingo. O Birman tá testando essa lista que o Weber falou, que é um pouquinho diferente. Ela lembra muito aquele Tron, Removal Tron, que jogava com Flame Slash e tudo mais. E aparentemente tá funcionando também. E eu vi uma terceira lista que lembra o Temur Tron, né? O Tron bichão, que utiliza o Ramp e tá usando o Ancient Steerings. E essa carta nova também, o Bonders Ornament, pra poder rampar mais e poder baixar os bichos. Ela não tem nem de roll essa lista. A que fez melhor resultado agora foi do Hellsal. Se foi por causa da magia do Hellsal, né? Que é a mesma magia do Carves, a gente não sabe. Mas eu tô jogando ultimamente com uma lista UG, que é a lista do Igor Coelho, inclusive saudades do Igor Coelho, que a gente gravou o Primer na época, falando essa lista como base, e essa lista usa Cinetes. Por que eu voltei para essa lista? Porque ela é muito melhor na match de UR, UB e Monoblue, e é uma match que eu tenho encontrado bastante no cenário que eu venho jogando, né, dos campeonatos independentes e tudo mais. O Cinete, ele funciona como um segundo prisma, então às vezes você tá no desespero, o cara anula seu prisma, você, cara, perdeu o jogo bem ali, porque você não tem mais mana colorida. Então, você tem o Cinete, você usa... eu tô jogando agora com 2, jogava com 3, mas eu senti necessidade de botar mais counter pra dentro, então tô jogando com 2, então são 4 prismas e 2 Cinetes. Você tem efetivamente 6 prismas. Ele entra na mesma curva, ele dá uma mini rampadinha, né, porque você paga 1, vira, gera 2. Então eu vejo que o Bonders Ornament entraria facilmente no lugar desses Cinetes. E, tipo, muito melhor, saca? Um Cinete com esteroides, custa 1 a mais, foda-se. Ele, tipo, vai dar card advantage, ele gera mana de qualquer cor, não precisa pagar nada. Então, tipo, anula meu prisma, pau no seu cu, tem o Bonders Ornament agora.
Então, tipo, é uma threat a mais pro cara anular. E que se ele deixar na mesa, pô, essa carta vai crescer e o deck, que nem o Carlos fala, Tron comprando essa notícia ruim. E tem uma coisa que é um pequeno detalhe, que ela adiciona mana, tipo, sozinha, assim, ao contrário do Sinete, ou ao contrário do Prisma, que tu tem que filtrar a mana, tu vira ela e já adiciona mana. Isso é uma pequena vantagem de tempo no Magic Online, porque tu consegue gerar as manas coloridas mais rápido, ao contrário do Prisma, que tu tem que virar a mana, daí tu tem que filtrar, vocês sabem como é? Sim. Você falando isso agora, até lembrei do Navigator Compass, que é um saco pra gerar mana com ele. Nossa, eu fico... É um saco mesmo. No mall, é horrível. E a chance de você errar e não tem como fazer o undo, sabe? É muito grande. Tem que estar bem atento quando vai usar. Total. Pois é uma carta muito forte. Eu concordo com a Ari no ponto de... Ok, a Wizard está fazendo cartas boas para o Pauper. Eu concordo com a Ari quando ele fala que a gente tem que ficar um pouco em cima para esse drop rate aumentar. Tá bizarro. E o meu medo, na verdade, é ser um segundo foil, porque tava tudo bem até o foil chegar. Então, vai meter essa carta agora, aí o Tron vai ficar forte pra caralho, vai ficar melhor contra a match que, tipo, regulava o Tron, que são os UX, né, o deck de santuário. E aí, beleza, e aí o que a gente faz agora? Vamos banir o mapa? Esse é o medozinho que eu tenho. Seguindo em frente aqui, senão eu vou ficar 1h30 chorando por causa de preço de Bonders Ornament. Tem mais uma lista que eu queria comentar. A lista do 7º lugar, do Ansi A de Zet Fadas. Ele tá jogando com Opt, cara. Eu achei curioso. Na questão de Cantrips, ele tá jogando com 4 Preordain, 3 Brainstorm, 1 Opt. É isso, não tem Ponder. Ele não fechou o set de Brainstorm e tá jogando com Opt. Eu achei curioso. O que vocês acharam disso aí? Olha, eu tentei ver aqui algum motivo especial, né, pra ele estar usando o Opt. Acabei não achando nenhuma interação diferente, a não ser que ele quer ter uma instantânea mesmo pra deixar pra jogar mais no turno do oponente. Eu acho que é isso. Ele poderia usar o Brainstorm, né, mas ele acabou optando pelo Opt. Cara, é bem curioso. Senhor Ansi se você por acaso for brasileiro, se você por acaso está escutando esse podcast, fale com a gente, temos algumas dúvidas. Domingo a gente teve mais um challenge e também a gente teve um metagame um pouquinho diferente. O deck vencedor foi o Matonical de Defender Stampede, o deck de barreiras. Surpreendente, é muito legal ver deck diferente. Chegando ao topo do Magic competitivo nos challenges. A gente teve no sábado um Burn e domingo um Defender Stampede, que é um deck sensacional, a gente não vê sempre, mas ele é muito bom. Em segundo lugar a gente teve um Jimmy Delver, em terceiro lugar um Dimir Delver, em quarto lugar a gente teve Stomp, em quinto lugar a gente teve um Stomp, em sexto lugar a gente teve um Zet Fadas, em sétimo lugar o Mezel aparecendo de novo de Mono Blue Fadas, em oitavo lugar o 35 de Affinity. Os decks mais jogados foram empatado em primeiro lugar com 7 cópias, um Stomp, um Affinity e um Burn. E depois a gente teve um Zet Fadas com 6 cópias. Em segundo lugar e em terceiro lugar a gente teve um Dimir Delver com 5 cópias. É legal que dessas 5 cópias, 2 estavam lá no top 8. E um total de 68 players. Mais uma vez a gente vê um domingo um pouco mais homogêneo, né? Eu acho que a galera usa o sábado como termômetro e faz umas escolhas um pouco mais educadas no domingo. O que vocês acharam do metagame do domingo? Cara, eu achei legal, porque tipo, no sábado teve 2 Stomp no top 8, né? E no domingo o Stomp foi o deck mais jogado. Com certeza os jogadores viram que esse Fogtron aí ele tava com menos Ephemerate, ele tava um pouco mais lento. E viram que o Stomp fez resultado, acabaram apostando no Stomp, né? Eu achei bem legal. E achei legal também o fato de ter, antes de chegar no Scred, ter o Affinity e o Burn como decks mais jogados, né? Então o Wizard Fairies dessa vez ficou em quarto lugar. Achei isso bem legal, bem interessante. Parece que o pessoal aí tá jogando com outros decks também. E teve bastante players, né? Quase 70. Então gostei bastante desse metagame. Muito legal ver esse deck aqui.
confesso que não manjo muito como ele funciona e tudo. Esses dias eu tava olhando a lista pra entender melhor, porque eu até hoje não vi nenhum gameplay com essa lista aqui exata, né? Com essa kill condition dele, que acho que é essa carta preta, né? Aqui. Bloodrite Invoker. Bloodrite Invoker, né? Então, tava tentando dar uma olhada, porque eu queria entender como é que ele gerava mana infinita, né? Ele gera mana infinita, né? Com essa carta azul aqui, Galvanic Alchemist, acho que é isso, né? Então, não joguei contra esse deck ainda, joguei com umas versões diferentes, contra umas versões diferentes. E esses dias eu tava olhando no meta, então, nossa, o cara conseguiu ganhar um challenge com esse deck, né? Eu acho que é algo a se exaltar mesmo aí, ficar feliz. Mais uma vez aqui, decks com cartas de edições do T2 nova, né? Essa barreira aqui do... Eldraine, que dá ímpeto. Exato, tem essa de mais nova, né? Tem também tem essa aqui, essa Saruli Caretaker, que é de Ravnica, né? Também. Não é tão mais nova assim, mas é uma carta assim de T2 recente. Tem o Grizzly de War of the Spark também. Então, isso é bem legal, assim. Eu tô bem contente com isso no T2, no Pauper, essas cartas de T2 aí. Cara, sobre o deck de barreiras, eu na real eu fico muito feliz porque tem um deck, assim como o MBC algumas semanas atrás, que é um deck que todo mundo sabia que existia, mas ele não tinha chegado ainda ao topo em muito tempo, né? Então, se você me perguntar assim, quantos decks realmente competitivos existem no Pauper, dá pra falar que são 10, sei lá, 13. Pô, deck de barreiras tá ganhando o Challenge, o Mono Black tá ganhando o Challenge. Um tempo atrás, o Mono White Heroic tava indo muito bem no Challenge, então Burn tá indo bem no Challenge, saca? Não é só Tron, não é só Scred, não é só Boros. Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz com o formato, que o cara consegue pegar um deck que não é um Tier 1, não é um Tier 0, e masterizar o deck, e ter uma leitura de field e conseguir ir, tipo, super bem ganhar um campeonato. Assim, um grande exemplo também é o Burst, que gravou com a gente, jogando de BG Aristocratas, né, o Projeto X. O cara fez top 4 num campeonato imenso de 140 players. É uma galera super competente jogando no campeonato. Então, pô, super parabéns pro Burst também. Sobre o combo, se você tá ouvindo em casa e não tá conseguindo ler as cartas, tá por acaso no busão, basicamente existem, sei lá, 3 criaturas importantes nesse combo. É um deck cheio de barreiras. E aí você tem o X-Bane Guardian, que é uma criatura que custa 3, 0/3, porque é uma barreira. E você vira, adiciona X manas de qualquer cor, qualquer combinação de cor, onde X é o número de barreiras. Então você vai encher de barreiras, vai virar, e o termo técnico é caralhada, como a gente falou antes no episódio passado, vai gerar uma caralhada de mana. Basicamente você vai ter uma outra criatura chamada Galvanic Alchemist, que ela custa 3/4. Soulbound, quando ela entra em jogo, você vai parear ela com uma criatura. E quando ela estiver pareada, você vai pagar 3 e desvirar essa criatura. Então, basicamente, você vai, sei lá, tem o X-Bane Guardian, vai virar e gerar 10 manas. Vai pagar 3, vai desvirar ele, vai virar, vai gerar 10 manas. Vai pagar 3, vai desvirar ele e você tem mana infinita. E com essa mana infinita, você vai usar o Bloodrite Invoker, que é uma criatura que custa 3, 3/1. Você paga 8, o jogador alvo perde 3 pontos de vida e você ganha 3 pontos de vida, que é uma carta ridícula em qualquer outra situação, menos dessa, onde você tem mana infinita. Então, pronto, é assim que você ganha. E eu já joguei contra esse deck de Tron e é impossível, não tem o que fazer. Anulei a parada, ele mandou um Rip the Grave, devolveu pra mão, me fudeu, baixou de tudo de novo com mana infinita e é isso. Então, dependendo das matches, cara, o deck de barreira é muito forte. Um deck com pouca remoção, tipo o Tron, que tá focando em impedir o combate, é um deck absurdo, não tem o que fazer. Eu acho que vale a pena ressaltar que o 17º lugar também é um deck de barreiras do Brown Town, só que ele tem uma outra win condition, que é o Freed from the Real, né, que é um encantamento que já existe, né, aquele deck Freed from Real combo. Ele usa uma cópia aqui também, pra quem não conhece, é 3 pra fazer, né, 2 genéricas e uma azul, e é um encantamento, você encanta a criatura, aí você paga uma azul, vira a criatura encantada, né? Ou você paga um azul, desvira a criatura encantada. Então você gera mana dessa forma, né? E consegue ficar desvirando. Com esse encantamento você desvira a sua barreira várias vezes e gera mana infinita também. Tô dando uma olhada aqui, legal também. Eu acho legal ter essas duas peças de combo diferentes. E ele tá usando uma carta também que eu não conhecia. Interessante você apontar a lista, que é uma tal de Perplex. É uma instantânea de Ravnica antiga, não sei qual.
mas é uma das Ravnicas, das muitas que tiveram, que é custo um qualquer, uma azul e uma preta. Anula a mágica alvo, a não ser que o controlador dessa mágica descarte sua mão. Mas a parte interessante é que ela transmutar 3, então ajuda a procurar as peças do combo também. Ela pega o Freed from the Real e pega esse Galvanic Alchemist, acho que... E é uma anula que é bem forte, né? Apesar dele ser uma coisa um pouco esquisita aqui, mas ele consegue gerar mana de qualquer cor, então... Ela pega o X-Bane também, ela pega o Rip in the Graves, caso o cara já tenha perdido a Win Condition do Invoke, ele possa trazer de volta ao cemitério e tal, pô, interessante. E ele usa Rip in the Graves de main, Ripping no side e Pulse no side. O deck precisa ter um piloto bem acostumado com Magic Online, porque o deck tem potencial, sim, pra surpreender, pra ser um deck forte, um deck difícil de se enfrentar, difícil de bater, já que o deck tem muita consistência e muita recursividade através da Rip in the Graves, né, e através dos transmutar também, como vocês estavam falando. Eu acho que é isso. Um deck que tem potencial, mas tem que saber jogar muito bem e tem que saber jogar muito rápido. A lista do Mezel, que ficou em 7º lugar, ela é o que a gente chamava antigamente de Monoblue Mezel, né? O Mezel tá jogando de Monoblue, pra variar? Não é? Ela teve diversas mudanças no passado tempo, a gente acredita, inclusive, no caso eu, o J.R. James B, por ter evoluído bastante a lista. E só que o Mezel tá jogando com a lista um pouco mais clássica, jogando de Mutagenic Grove, não tá jogando com as techs de Winter Rest de sideboard. E o Alexandre ele ganhou o campeonato agora no final de semana, o Cards Helms Pauper Series, com a lista já, assim, entre aspas, nova. E aí, a gente sabe que foi um padrinho que pediu pra você usar a lista de Monoblue, mas eu queria pedir a tua opinião também. O que tu acha, assim, a força de uma lista, da lista do Monoblue Mezel com a lista que você jogou no campeonato? Quais são os pontos positivos e negativos de cada um? Então, a lista do Mezel é uma lista mais agro, né? Uma lista que capitaliza bastante no início do jogo, enquanto a minha lista também capitaliza bem no início do jogo, mas ela não é tanto all-in, né? Como se diz, ela não é tanto dependente, assim, de tu ter um stomp, assim, no início. Então ela acaba tendo um plano alternativo de ganhar o late game um pouquinho melhor. Mas eu gosto muito da ideia da lista dele, né? Porque basicamente ele quer proteger as criaturas no início do jogo com a Mutagenic e com a Force Spike, e isso faz uma diferença, né? Para tu conseguir capitalizar no início do jogo, que é normalmente quando os oponentes estão querendo desenvolver o jogo, né? E se tu preparar o teu deck de uma maneira em que tu tem várias respostas eficientes, como Force Spike, como Mutagenic, tu consegue capitalizar nisso, e é justamente isso que o Mezel faz, né? Ele tenta surpreender os oponentes jogando numa uma faixa do jogo em que a maioria dos oponentes não tá jogando. Enquanto a minha lista, ela tenta jogar mais ou menos na mesma faixa de jogo que a maioria dos decks, mas também tem o seu valor, né? Já que eu utilizo ali os 2 Phaeton Seer, que eu não sei se ele tá utilizando, que é uma carta incrível, né? Pra ganhar o late game, é uma carta incrível, além de ter o board presence, ela realmente faz muita diferença. E o próprio Preset Charm também, o fato de tu poder fazer o oponente descartar dá uma versatilidade muito grande pra carta, né? Além de poder matar uma criaturinha pequena que o Monoblue tem bastante dificuldade de ter essas removals. Então eu acho que as duas listas são bem válidas, e aí tem que ver, né, qual que combina mais com o meta em questão e qual que combina mais com o estilo de jogo da pessoa, né, também. Eu tenho quase um shout-out pra fazer, porque o jogador ficou em 8º lugar, o 35. Ele fez top 32 no sábado, fez top 8 agora no domingo. E eu joguei com ele no mini campeonato da Pauper Guild, valendo um set de bolts de 4ª edição borda branca, mint condition. E eu não sabia que ele era grinder, que ele jogava campeonatos tipo challenge e tudo mais. Eu joguei com ele, foi uma Mirror de Affinity, acabei perdendo de 2-1. Primeiro jogo ele não conseguiu segurar o meu exército de serpentes. O jogo 2 eu me liguei pra 5, e aí eu que não consegui segurar a pressão dele. E o Game 3 ele baixou um gorila de segundo turno, não tive resposta e me fudi. Basicamente assim que funcionam as Mirror de Affinity.
Então, parabéns aí também pro 35. Aguardo mais revanche um dia, brother. Antes da gente passar pro último bloco do programa, eu só queria falar um pouquinho sobre Bonders Ornament no challenge do domingo. A gente teve 8 cópias da carta. Uma delas ficou em 12º lugar, foi o Hellsal jogando com 4. E a outra foi em 31º, o Entropy também jogando com 4. Então, a gente teve outros Trons no top 32, mas somente essas 8 cópias. Hey, listen! Opa, mais uma vez a gente chegou aqui no meio do episódio e eu queria só te lembrar mais uma vez pra seguir o Heavy Metal nas mídias sociais, cara. A gente tá no Facebook, tá no Instagram, eu tô lá no Twitter. Então, se você quiser ter um contato mais próximo, quiser acompanhar um conteúdo que é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no podcast, o Instagram tem umas curiosidades, no Facebook eu reposto algumas outras coisas de outras páginas, tem informações diferenciadas. Segue a gente lá, todos os links estão na descrição e vamos continuar com o episódio. We'll do it live! Fuck it! Esse final de semana a gente também teve a final de um campeonato que tava rolando há algum tempinho, o Cards Helm Pauper Cities. A gente falou dele semana passada aqui no podcast, eu vou deixar o link na descrição. E o Ari, ele tava na organização do campeonato, participou da stream beneficente, e o Weber tava jogando o campeonato, ganhou o campeonato. Campeonatozão de 102 players. E aí eu queria saber como é que foi essa perspectiva de jogador, como é que foi essa perspectiva de caster. E aí eu queria agora começar pelo Ari, como é que foi essa transmissão, cara? Como é que foi participar de uma transmissão beneficente? Foram horas, e eu assisti, admito que eu não assisti toda, mas foi muito legal, cara, os pedaços que eu assisti, a interação da galera tava muito boa também. Pois é, acho que foi melhor do que a gente esperava, né? Eu tava com uma expectativa grande, na real, eu tinha falado até aqui no último episódio, que eu tava ansioso, né? Porque era uma coisa que eu ia fazer pela primeira vez, que era comentar um evento. A gente... Foi uma equipe grande até, né? De organização, assim, teve o pessoal que cuidou do gerenciamento de torneio mesmo, eu não participei, assim, de perto das rodadas e tudo mais. Fiquei mais assim na parte da divulgação do torneio, na parte de criação das artes e tudo mais. E na parte da cobertura, né? Daí a gente montou o time lá para transmissão. A gente se preparou para ser um evento beneficente, né? Foi bem legal, porque foi algo a mais assim pro evento e deu bastante certo, né? É lógico, a gente sempre quer ajudar, né, com o máximo possível, mas assim, esse tipo de ajuda em projetos, assim, que é um projeto de sopão lá, né, para alimentar pessoas carentes lá do Rio de Janeiro, é um projeto que já vem acontecendo há muito tempo, e às vezes esses projetos que acontecem, que o pessoal ajuda sempre, eles têm uma certa dificuldade para conseguir, né, arrecadar dinheiro, então por ser recorrente, eles entregam com uma certa frequência esses alimentos, né? Não só um sopão, eles estavam falando lá que às vezes faz uma comida até mais nutritiva e tal. Então assim, a gente ajuda com pouco, né? Mas esse pouco é gratificante e é bem importante para o projeto viver, né? A gente sabe que às vezes o pessoal acaba fazendo algo no calor do momento e depois que passa o momento, assim, que todo mundo se comove, daí no dia a dia é mais difícil você conseguir doação, né? Então, a gente ficou bem feliz de ajudar com pouco, né, que a gente conseguiu, mas já é uma ajuda aí, e tenho certeza que para quem recebeu aí, vai fazer toda a diferença aí, comer um pão, uma comida aí, uma refeição bacana. Então agradeço a todo mundo que ajudou, né, com follow, agradeço a Cards Helm que se propôs a pagar, né, a doar um dinheiro pelos follows, pelos subscription, né, que fala. Eu não manjo muito de Twitch. Inclusive você, né, Fernando, que ajudou também, valeu aí pela ajuda. E fora essa parte aí do Top 8 Solidário, né, foi tipo uma experiência totalmente bacana pra mim. A gente conseguiu fazer uma cobertura que a gente queria fazer o máximo profissional possível, né? Eu acho que não foi perfeito ainda, mas a gente conseguiu, acho que, alcançar a expectativa do pessoal, né? Agradar o pessoal que acompanhou lá. Então a gente ficou bem feliz mesmo que deu certo. As pessoas que eu trabalhei no dia da narração são pessoas maravilhosas e a gente já meio que ajeitou tudo para que esse evento seja mensal. Tá rolando, tipo... Ainda não tem nada certo, tá muita coisa acontecendo, mas foi um sucesso, então eu queria agradecer ao pessoal que participou, tanto do campeonato quanto assistiu a live lá no dia da cobertura, porque isso está proporcionando que esse cenário competitivo cresça. E eu tenho certeza que no próximo mês vai ter bastante novidades, a gente já está conseguindo patrocínio, então vai aumentar a premiação, vai
muitos jogadores pediram para cobrar um Tix, né, de inscrição para aumentar a premiação. Então o evento tem tudo para crescer e a gente está organizando e a gente está juntando todos os organizadores de torneio para que os torneios deem vaga para o Card Selling Pauper Series e o Card Selling Pauper Series dê vaga para outros torneios como o Clube da Luta, que também tem uma premiação mais bacana ainda. Então tá virando tipo um circuito Pauper, sabe? Tá ficando bem legal. Espero que dê tudo certo e que a comunidade curta essa iniciativa aí nossa. Já que a gente teve a perspectiva do Ari agora de caster, de organização, como é que foi a perspectiva do jogador, cara? Você comentou do seu podcast, que vai estar linkado na descrição também, que a escolha do deck foi por um padrinho, né? Que um padrinho pediu pra você jogar de Monoblue, você jogou de Monoblue, e você também comentou que tava jogando, já tinha jogado algumas ligas com ele, tinha essa experiência com o deck, mas o deck mais jogado do torneio foi o Monoblack, e o segundo lugar foi o R-Fadas. Então, tipo, como é que é pegar o Monoblue e jogar num torneio que as dois decks mais presentes são matches bem complicadinhas? Eu não acho tão complicado assim o Monoblack, né? O R até mais ou menos complicado. Cara, eu acho que o pior problema do Monoblue é justamente o Boros, né? O Boros é bem difícil de se enfrentar. Falando um pouco sobre o podcast, eu acabei esquecendo de falar o nome do podcast, né? Mas é No Passe, que tu falou, né? Vai estar na descrição. Foi uma escolha do padrinho, né? O Monoblue, que ele queria ver uma liga. Mas aí eu falei pra ele que tinha o torneio da Card Selling, que era uma possibilidade, e ele achou uma boa. Ali no top 8 foi bem emocionante, né? Por ter essa transmissão ao vivo, né, já dá uma emoção grande, principalmente ali na final, que tava aparecendo o deck na tela, então dá uma emoção final, assim, me lembrou aquele torneio que eu ganhei no ano passado, que foi o Guma que tava narrando, e eu fiquei bem feliz, né, de ter essa transmissão ao vivo e não ficar nervoso, sabe, porque às vezes tem essa possibilidade, né, se a gente tá num dia mais, sei lá, mais complicado, a gente pode ficar mais nervoso e tal, e não foi o caso. Consegui controlar os nervos e consegui ganhar ali do Ramuda, né, na final. O cara também tá nessa aí de YouTube, Twitch, então foi bem legal essa partida. Cara, importante eu falar, né, um cara também aqui do Rio Grande do Sul, né, então a gente conseguiu representar bem aqui o nosso estado, a gente quer muito disso, né, de querer honrar aqui a nosso estado, então foi bom, né, essa final, e depois eu tava revendo a narração. Dizem que a final foi um Grenal, né? Foi mais ou menos, né, porque os dois torcem pro Grêmio, inclusive a Ari, na hora ali ao vivo, ele falou que achava que eu torcia pro Inter, erroneamente, né, importante salientar, porque eu torço... Depois eu tomei um puxão de orelha ali. Ô, Bori, assim você me quebra e tal. Então fica aí a errata. Mas eu falei pro Alexandre. Tudo na brincadeira. Eu falei pro Alexandre, vou falar que você é Inter agora, Colorado, sempre. Agora você já sabe, né, que isso aí isso é uma coisa que eu não quero que aconteça. Daí o pessoal vai lá e faz, né? Então é isso aí, galera. Então, só retificando aqui, o Alexandre Colorado, roxo. E daí eu tava revendo também, né, a final ali, bem emocionante, Gabriel narrando ali com bastante emoção e comentários precisos, né, do Capivara e do Ari. Achei bem interessante toda essa experiência, né, que não é só jogar, não é só jogar, é uma experiência mais completa, assim, quando tem uma transmissão e deixa o torneio muito mais, não sei explicar, muito maior, assim, muito mais real, sabe? E foi isso que eu percebi também. Queria abrir um parênteses também pra falar da narração do Gabriel, que foi muito boa, cara. Eu nunca tinha ouvido o Gabriel narrando o campeonato e eu fui positivamente surpreendido, foi sensacional, parabéns, Gabriel. E falando de metagame, que a gente é o Heavy Meta, a gente tem que falar um pouquinho do metagame desse Card Realms Pauper Series, cara. Tava olhando aqui, o link da Card Realm tá super bem analisado, eu vou deixar na descrição também. A gente tem as cores mais jogadas, tem a presença de cada deck, tem as cartas mais jogadas,
E tem a lista de, assim, todos os decks com a porcentagem. E, cara, Mono Black estourando, assim, 17 cópias. O segundo lugar foi o R Fadas, o Scred Fadas, como eu falei anteriormente, com 9 cópias. Tipo, é quase a metade, saca? Então, depois do Mono Black, assim, muito no topo, a gente tem os decks, tipo, o Scred com 9, o Tron com 7 cópias, o B com 7 cópias. E a gente vê que é um meta um pouco diferente do que a gente tem visto nos challenges. Vocês acham que é uma coisa cultural do brasileiro ter o pet deck de Mono Black? Tem a questão do budget, por ser um campeonato free, então não é todo mundo que tem o deck que quer. É todo mundo que, às vezes, a pessoa tem um deck que consegue ter. Porque, por exemplo, eu mesmo não tenho Monarcas no mall, né? Então, é mais fácil jogar com decks mais baratos do que comprar Palace, comprar Strands. Então, queria saber a opinião de vocês sobre esse metagame, o desenrolar desse metagame. Eu acho que esse metagame tem muito disso, né? Por ser um torneio gratuito, eu acho que o pessoal acaba jogando com alguns decks mais budget. Eu vi ali o Mono White Herói, que estava bem presente, se eu não me engano, 5 cópias. Mono Black também muito presente, né? Até o R-Scred não, né? Porque o R-Scred tem os ninjas, que é bem caro, né? Então, o R-Scred é uma opção, assim, de pessoal que já tá mais estabelecido no Magic Online. Mas, realmente, né? O Mono Black é o pet deck, é o deck que o pessoal do Brasil abraçou e não vai largar de mão tão cedo, né? Eu tento sempre saber o quão bom que o Mono Black tá de fato, né? Porque ele fez uns resultados na semana passada, apesar de que eu tenho bastante críticas ao deck. Eu acho que o deck ele tem muitas fragilidades pelo custo das mágicas, de maneira geral. Eu acho que as mágicas, elas são muito pesadinhas, sabe? Clunky é o nome em inglês, mas que eu não sei traduzir. E daí eu fico sempre nessa, né? Será que o Mono Black é um deck bom ou será que é um deck não tão bom assim, mas que o pessoal joga mesmo assim? E o metagame foi bem variado. Não teve muito Mono Blue, acho que só tinha eu e mais uma pessoa, né? Vai saber. E não tinha tantos Boros também, né? Me surpreendeu ter poucos Boros. Acho que tinha uns 3 ou 4 Boros Monarca e um Boros Bully. Pouco Boros. Que é um deck bem sólido, né? É caro, pô. É caro. E de certa forma isso mostrou a força do deck, né? Porque teve um Boros Bully e um Boros Monarca no top 8. Sim. Mas é caro. Principalmente o Palace Sentinels, né? Que tá um preço bem alto. E essa é mais ou menos a minha análise, assim, do metagame. Então, eu acho que tem muito disso que vocês falaram, né? Eu conheço alguns casos reais aqui que eu posso citar. Por exemplo, o Igor Grassi, que é um jogador que fez top 8 no último National Pauper de Scred. Ele joga o Pauper Royale de Mono White Heroic exatamente porque ele não conseguiu ainda montar o Scred. Então, ele montou o deck mais barato com as cartas, com dinheiro, né? Que ele conseguiu com as cartas que vem, com aquele Tix que ele consegue também da Card Holder. Montou o Mono White Heroic. Eu vi que ele ainda jogou o torneio de Mono White Heroic, então é um exemplo real disso. Do outro lado aqui, né, o Fernando comentou sobre os standings que sai lá no site da Cardcell. Isso é uma parte bem bacana, porque todos os torneios que são organizados lá, eles já bolaram esse padrão, né? A ferramenta já faz isso tudo automaticamente. Então fica bem mais fácil assim, para os produtores de conteúdo, para a comunidade também, analisar o metagame, né? E entender um pouco. Se a gente olhar as cores de jogadas, né, a gente vê que tem um equilíbrio muito grande. A gente tem aqui a cor mais jogada é o azul, com 23%. Porém, ela está empatada com o vermelho em 23%, o preto está ali 22,5%, o branco um pouquinho atrás só, 18,6%, e aí o verde sim, com uma porcentagem menor, 12,7%, né? Mas em relação aos decks, o Mono Black, talvez o pessoal sentiu mais seguro em jogar com o Mono Black depois que ele começou a fazer resultado. Sobre não ter as cartas, né? Acredito que alguns não tenham o Monarca. A mesma coisa no Boros, vocês falaram assim, o Boros não tem Monarca. Mas é legal ressaltar que um dos Boros, né, o Boros Bully, que chegou no top 8, ele é um deck que não tinha Monarca. Então mesmo o cara não tendo Monarca, eu até falei isso na live, lá na cobertura,
que ele chegou no top 8 sem Monarca e colocou umas cartinhas lá pra substituir, e o deck rodou bem mesmo assim, né? Então isso é bacana também, o pessoal jogando com o que tem. E achei o metagame bem variado, né? Na real, o top 8, a gente tem um artigo, né? Uma página lá que com todo as 8 decklists, com o perfil dos jogadores também, né? E contando um pouco da bio de alguns deles que mandaram pra gente, a gente colocou lá no site. E foi bem legal, porque teve essa final entre produtores de conteúdo aí. Teve o Joe também, que de certa forma é um produtor de conteúdo que faz parte lá do nosso podcast, Mana Talks. Teve o Carlos Lamego, que jogou de Boros Bully, né? Esse Boros Bully que eu tô falando aqui. Inclusive ele tem um canal, e nesse artigo aí vocês podem assistir todas as partidas que ele gravou. Ele não comentou, mas gravou. E tá começando aí, então foi bem bacana assim, o torneio no geral, né? O metagame bacana também. Todos os links que a gente tá comentando, eu boto na descrição. E se eu não botar, vocês me lembram, por favor, porque às vezes eu esqueço. Quando eu tô editando, eu geralmente fico com o caderno aqui do lado, anotando os links que a gente comentou pra poder adicionar a descrição depois. A gente tem que falar um pouquinho das listas, cara. Vocês viram alguma coisa interessante no campeonato? Alguma techzinha diferente nos decks do top 8? Teve Familiar, né? Familiar acho que é o deck mais diferentão, assim, né, do top 8. Deixa eu ver como é que foi a lista dele. Qual que é o nome dele? É o Alex, né? Alex Lortz, que também é streamer, né? Também é produtor de conteúdo. Que ficou em segundo no Suíço. A lista bem padrão aqui, né, do W Familiar. Não tem Ephemerate, né? Que às vezes o próprio Not Good, aquele que tava ganhando sempre, né, o torneio da Tropical Pauper Saturdays, ele tava usando o Ephemerate, né? Não foi o caso do Alex, mas eu achei bem interessante ver o Familiar fazendo resultado. O próprio John, que tava de Mardu, né, que a gente tá acostumado a ver o Boros, mas ele acrescentou o preto, né, pro Ninja e pra nova carta, né, o Suffocating Fumes. Isso aí eu achei super interessante. Suffocating de main deck, cara. Ele tinha mais uma carta preta, né? E os dois UBs. Ele tinha também o Rip in the Graves. Acho que era o Ninja, o Rip in the Graves também. E o Ramuda e o outro de UB, que era o Lua Freitas, eles estavam com o Suffocating Fumes de main deck também, que é aquela que dá -1/-1 e tem Cycling, né? Sim. Cartinha massa. A gente até comentou no último episódio, né, Fernando? Que isso aí já meio que virou padrão do UB, usar essa carta com Cycling. E agora tá virando padrão do Boros Monarca também, né? Já que joga em volta do Prismatic. Sim. Importante. É bem legal. Eu gostei da lista do Jeskai Affinity, cara. Que ela tá usando Verdade. One of Mind, cartinha nova também de Corea. Ela tá usando o Traben Spectre, tá usando o Auriok Sunchaser, que é uma coisa que a gente não vê sempre, né? Que é um bicho que, se você tiver Mental Craft, ele vai entrar custo 2, 3/3 voar. Então, o deck tá jogando com Totcast, o One of Mind. E essas criaturas que vão dar bastante trabalho quando começar a encher a board. Pô, são várias mágicas que costumam comprar 2, né? No caso, cada uma tem seu requisito, mas no final das contas vai ser isso. Eu achei um deckzinho bem interessante, de verdade. Certeza. Eu cheguei a testar esse deck. Confesso que eu não gostei muito, assim, mas ele é bom. Ele é bom, só que, tipo, que eu testei também aquele Jeskai Metalcraft, sabe? Que até eu tava chamando de Jeskai Friends, né? Na verdade, eu gostei mais, porque eu achei que o deck tinha mais sinergia, assim, sabe? Mas eu sofri um pouquinho aqui com esse Affinity. Mas acho que é questão também de você treinar mais com o deck, de entender que ele muda bastante em relação ao Affinity tradicional e ter mais paciência. Mas essa carta nova aqui, o Orphan Mind, ela tá vendo jogo em vários decks diferentes, né? Eu vi que o pessoal tava tentando usar ela no Tribe, no Jeskai, Affinity, no Jeskai Metalcraft. Eu acho que tinha outra lista também que usava ela. Mas o deck compra muito, tá? Com esse Conjurado por Pensamento aqui e tal. É bem bacana. E ele usa 18 lands. E aí ele acaba usando umas lands assim que não são artefatos e tal. Às vezes fica mais fácil você comprar com Orphan Mind do que comprar com Conjurado por Pensamento, dependendo
da situação, sabe? Eu já, pelo menos no GSK e Metalcraft acontece muito disso. Aí sobre as listas, né, que a gente tava vendo aqui do top 8, que eu achei diferente foi essa aqui, é bem diferente, bem legal ela ter uma lista nova fazendo resultado. A gente falou do Boros Bully já que não tinha o Monarca, né? Legal também, vale ressaltar isso. Tem uma carta no side do B também que eu acho bem legal, que é uma carta de Icória. Deixa eu ver se os dois UBs estavam utilizando ou só o do Ramuda. Presas inesperadas. Isso, que dá lifelink e ela dá um marcador, né? Sim. Então além do... Aí já foge de algumas emoções, tipo o Delver, por exemplo, né? O Delver, no caso, não, né? Mas, tipo, usar isso aqui no Algo of Bolas também é interessante. Às vezes foge de um resultado, de uma remoção. Achei bem legal essa carta aí, que acho que foi o Parallax que usou pela primeira vez. E agora tá sendo usado bastante também nos decks, assim. Bem legal. Eu tô com a lista do GSK Affinity aqui, falando um pouco sobre o deck. Esse Caçador de Sol, Auriok, ele ocupa o espaço do Carapace, né? O Carapace eu acho uma criatura mais forte, né? 2 manas 4/4 é mais forte do que 3/3 voar. Só que o Caçador de Sol, Auriok, ele tem a vantagem de ser um humano. E as outras criaturas do Affinity, como a Tog, o Batracoid ou o Impositor Mir, elas não são humanos. Então tu tem que ter o contraponto. Tu tem que ter os humanos para dar o contraponto com os não humanos que o deck já utiliza. E o próprio Inspetor de Traben também, né? O humano, que faz esse papel aí para dar o equilíbrio pro Offline Mind, né? Que por uma mana azul vai comprar 2 se tu tiver um humano e um não humano. Isso é bem legal. Eu acho que o 8, né, é o número ideal de humano, pelo que eu tô testando. Eu tenho jogado bastante, né, com esse GSK Metalcraft. Inclusive já gravei alguns gameplays que estão programados para ir pro canal. E realmente o 8 eu acho que é o número ideal de humanos pra ter. E não. Eu jogaria um pouquinho mais seguro, uns 10. Colocaria o que aqui? Talvez um Seeker, também dá pra colocar, né? Até o Tribe, né? Eu tava vendo no seu vídeo lá que o Tribe é um humano, né? Humano Nômade, pode crer. Sim, humano Nômade, apesar de que na carta mesmo printada tá só Nômade. Mas eles mudaram, né? O próprio Monarca, né, branco, é humano, então, bem legal. Verdade. Mas eu acho que o Seeker pra esse Affinity aqui parece uma boa opção. Sim, eu teve uma época que eu joguei com Affinity, até tem uma lista no canal também, que era uma lista do Carves, que chegou a jogar com Seeker Affinity. Sim, pode crer. Então é uma opção bacana. O Carves teve uma versão que ele fez alguns resultados, já faz um tempo já também. Acho que é na época época nevada do Pauper. Saudades, inclusive. Mas essa carta, esse draw aqui é muito bom. Ele veio pra ficar no formato. Bacana. Finalizando o podcast, a gente não pode deixar de passar a nossa indicaçãozinha de metal. E tô sabendo que o senhor Ari tem uma coisa pra indicar hoje. Bora lá? Não vou indicar metal dessa vez, de novo. Pra quem ouviu o último episódio, eu não indiquei. Mas no último episódio eu falei de uma banda que eu curto bastante, que era o Motley Crue. Não foi a indicação, né? Mas eu comentei que Motley Crue fez parte de uma época da minha vida, né? E teve um... Motoqueiro. Vida rebelde, né? Vida louca. Não, mas teve uma época que teve um show que eu fui em São Paulo do Motley Crue, que foi o primeiro show, que eles demoraram, tipo, eles tinham 30 anos de carreira e foi antes deles virem pro Rock in Rio e tal. Aí eles vieram a primeira vez aqui em São Paulo, se não me engano em 2009, 2010, foi mais ou menos esse ano aí. E eles, a banda que fez a abertura do show é uma banda que eu já conhecia e curtia muito também, estilo de hard rock também, bem na pegada do Motley Crue, assim, que é a Buckcherry. É uma banda bem bacana. Os caras animaram demais o show, assim, foi um dos melhores shows que eu fui. Eu não sou muito da pegada de estudar a banda, de ir em shows, assim, né, já fui alguns. E esse foi um show muito bom. Inclusive, eu achei que a banda de abertura foi até me surpreendeu mais, assim, do que do Motley Crue, sabe? Porque os caras já estavam meio fim de carreira, né, sabe como é que é?
Vocês assistiram, quem assistiu o Rock in Rio viu que a banda já tava um pouco cansada, né? E o Buckcherry, né, tava tipo uma performance incrível, assim, cara, animou bastante o show, foi lá em São Paulo. Então, pra finalizar aqui a indicação, né, eu não vou indicar uma música específica, eu vou indicar um álbum que eu tô sempre tocando nas lives também, e o pessoal curte bastante. É um álbum de 2019 dos caras, que é o Warpaint, beleza? Então, é isso aí. A gente tem uma playlist com todas as indicações de metal da história do heavy metal, então tem bastante música já. E eu não vou conseguir colocar o álbum inteiro, mas a faixa título, Warpaint, vai estar na playlist, já está na playlist. Então, os links novamente estão na descrição. E senhores, muito obrigado por essas quase 2 horas de gravação falando sobre 3 campeonatos. É sempre um prazer ter vocês aqui, vocês são de casa. Então, muito obrigado, foi foda como sempre. A gente que agradece, né? Fico feliz em estar participando mais uma vez aí do podcast. Eu queria agradecer também aqui pelo convite, né? 2 podcasts seguidos, é uma honra participar aqui. Eu admiro muito o trabalho do Fernando, admiro também o trabalho do Alexandre aí. Eu acho que vocês dois têm feito um ótimo trabalho para a comunidade. É visível assim que o cenário de produtores, né, tem evoluído muito nos últimos anos. E eu torço sempre aí pelo sucesso de vocês. São 2 amigos aí já, né? Eu sempre falo pra vocês. O Alexandre, eu converso direto com ele. A gente se vê pouco porque ele mora longe. Então, só nas vezes que ele vem pros torneios aqui, ou algo do tipo. Mas é um cara super gente boa. Apesar dele falar que não, ele é um cara bem humilde, bem aberto, ajuda bastante. Sempre foi solícito, então... É um cara assim que eu admiro bastante. Os 2, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E espero que só sucesso aí pro Heavy Metal, pro Alexandre Weber MTG. Tamo bem. A comunidade tá bem representada. Parabéns. Valeu. E pro Manadelva também, pra acabar esse brinde aí. Isso aí. Valeu. Certeza aí. Antes de finalizar o podcast, tem aqui o último recadinho. Eu queria mandar um shout-out pro André Castro. Eu joguei com ele mais cedo hoje no mall. E aí eu tava fazendo o jabá do podcast, conversando com ele no chat. Falei que ia gravar com o Alexandre hoje. E ele pediu pra mandar um abraço pro Alexandre, falou que é fã do cara e que joga Magic por causa do Alexandre. Então, a gente acaba não sabendo, às vezes, o quanto esse trabalho que a gente faz por puro amor influencia as pessoas e, tipo, agrega positivamente na vida das pessoas também. Então, falei que ia mandar um abraço pro André, tá aqui. Seus abraços pro Alexandre também estão aqui. Abraço aí pro André Castro também. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui ao final. Mídias sociais, não esqueça de se inscrever, de ajudar a gente, dar like, o pacote todo. Valeu, falou, até semana que vem.